E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Vamos entender aqui a importância das reações da fé, contrastadas com as reações da carne, as reações da emoção. O rei Ezequias, você lê isso lá no livro do profeta Isaías, capítulo 37, tinha acabado de ouvir o quê? Qual foi a notícia, qual foi a informação que ele ouviu que provocou aquela reação nele? Ele havia acabado de receber um comunicado, uma carta, uma mensagem do rei da Síria, Senaqueribe. Muitos conhecem a história. Senaqueribe ameaçou Ezequias, dizendo para ele: olha, é melhor você se render, ou você se rende para mim, ou eu vou chover flechas sobre a sua cidade. O meu exército vai ser como um enxame de gafanhotos sobre Jerusalém, e você não vai sobrar ninguém. Então é melhor você se render. E não há como, nem o seu Deus, como nenhum dos outros deuses das outras nações que eu invadi e conquistei, e nenhuma das outras cidades de Jerusalém, porque Senaqueribe já estava em Israel, já tinha tomado posse de outras cidades em Israel, nem o seu Deus vai te livrar de mim. Então renda-se. Esta foi a mensagem. Aí você entende porque, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então veja a reação do rei, que depois você pode ver que quão grande livramento, um dos maiores livramentos na Bíblia, se você tiver que ranquear aí os grandes livramentos de Deus pela nação de Israel, com certeza este aqui do rei Senaqueribe está aí nos top 5, no mínimo. Quando Deus mandou um anjo, só umzinho, só um, deu conta do exército aí de quase 200 mil homens de Senaqueribe, só umzinho. Mas o que a gente vai focar aqui é na reação do rei Ezequias e pensar, refletir sobre as nossas reações. Porque como é que você reage quando recebe uma notícia? O que é que você faz? É claro que todos somos carne, somos de carne e osso e humanos. E temos reações naturalmente emotivas. É natural que o seu coração acelere quando você recebe uma má notícia, natural que você até se entristeça, fique em choque, etc. É natural do ponto de vista humano. Mas se você, aí é que está, aí é que entra em ação o seu histórico de fé. Porque a atitude que Ezequias teve aqui não foi uma coisa do momento. Não foi algo que ele pensou na hora. Aquilo foi resultado de uma vida que ele vivia com Deus. Então, da mesma forma como em outra ocasião ele recebeu a notícia do profeta que ele iria morrer, que a enfermidade que ele tinha era para a morte, e ele então se levantou do leito, contrário ao que o profeta disse, dizendo: você não vai mais sair desse leito aí. A primeira coisa que ele fez foi sair do leito. Ele contrapôs aquela palavra, saiu do leito, colocou o rosto na parede e orou a Deus. Quer dizer, aquela reação que ele teve, pleiteando a Deus por mais anos de vida, por saúde, para não ir embora daquele jeito, naquela situação, aquela reação que ele teve foi resultado de uma vida de fidelidade, de andar com Deus. E ele usou isso na sua oração, falando: Senhor, lembra-te dos anos que eu tenho te servido com fidelidade. Então, são nesses momentos de más notícias, momentos de crise, de situação, sem você saber o que fazer,
que a sua vida com Deus conta mais. Porque a reação de Ezequias ao receber a mensagem do rei Senaqueribe não foi de desespero, mas foi de protesto e de humilhação, de dependência de Deus. Quando ele rasgou as vestes, ele estava expressando um protesto, uma situação de não aceitação daquela palavra. Rasgar as vestes significava isso, não aceitar, além de se humilhar, emblemático pelo cobrir-se de saco, não é? As pessoas se cobriam de saco para se humilhar, então ele rasgou as suas vestes em protesto, cobriu-se de saco para se humilhar diante de Deus. Ele era o rei, mas ele tirou as vestes reais e cobriu-se de saco. E a terceira reação que ele teve foi, ele entrou na casa do Senhor, ele foi até a casa do Senhor. Preste atenção, você que diz que não precisa ir à igreja. Preste atenção, você que é desigrejado, que diz Deus está em todos os lugares, eu não preciso ir à igreja para orar. Pois é, o rei Ezequias era rei, ele poderia ter chamado o profeta para vir no quarto dele, na câmara dele. Mas ele, como ato de fé, rasgou suas vestes, cobriu-se de saco em humilhação e decidiu ir até a casa do Senhor. E ali ele se pôs, se humilhou diante de Deus, pegou aquela carta que dizia tantas blasfêmias contra Deus e espalhou aquela carta aberta diante de Deus e falou: Senhor, o Senhor mesmo veja e julgue. O Senhor mesmo veja as palavras de Senaqueribe contra ti, contra o teu povo e contra ti. O Senhor mesmo veja isso. Ou seja, Ezequias foi, digamos, na expressão popular, ele foi para cima. Ele foi para cima de Deus. Não no sentido desrespeitoso, mas no sentido de se lançar, de depender, de dizer, Senhor, se o Senhor não me salvar agora, não nos salvar agora, nós estamos perdidos. Mas tem uma coisa, a humilhação vai ser do Senhor. A vergonha maior será tua. Então Ezequias, com aquela reação, ele provocou também a reação de Deus. E é isso que você, eu, todos nós precisamos aprender com esta experiência do rei Ezequias. Ao ouvir alguma coisa, como é que você reage? Ao ouvir uma notícia contrária, qual é a sua reação? O que é que você faz? Historicamente, o que é que você tem feito? Ou agora, talvez você está aí no meio de um furacão, você acabou de receber más notícias, você acabou de ouvir algo ruim, o que é que você faz? Você desaba em chorar? Você vai para as redes sociais desabafar? Você vai ligar para um amigo e falar, e lamentar, e fofocar, e o que você vai fazer? Ora, Ezequias fez a única coisa que tinha para ser feito, a única coisa positiva que havia para ser feito. Ele protestou, ele se humilhou e foi até a casa de Deus. Ele buscou a face de Deus. Derramou a sua preocupação, sua revolta, seus medos e as suas petições. Ele derramou tudo aquilo de uma só vez lá na casa de Deus, lá no templo. E quando ele voltou para o seu palácio, ele já voltou tranquilizado, com o seu coração acalmado, porque ele tinha colocado nas mãos de Deus aquela situação. E Deus então fez a parte dele. Deus fez o que ninguém mais poderia fazer. Entenda, meu amigo, minha amiga, ninguém está imune de más notícias, ninguém está imune de situações adversas no mundo. Ninguém. Nós estamos em um mundo que jaz no maligno, portanto, nós estamos suscetíveis, vulneráveis a acidentes, a doenças, estamos vulneráveis a injustiças, a pessoas más, estamos vulneráveis a tudo isso, porque estamos na carne e vivendo num lugar que
O reino é deste mundo, o reino é de Satanás. Você pode estar no reino de Deus, mas nós estamos misturados no reino deste mundo. Então, nós esbarramos, digamos assim. O reino do mundo esbarra no reino de Deus. E muitas vezes nós somos afrontados como Ezequias foi afrontado. Mas isso não quer dizer que nosso Deus nos esqueceu de nós e não está aí para nos livrar. Ele só precisa o quê? Achar fé na terra. Ele precisa achar fé da nossa parte. Não desespero, não emoção, não choro, não lamentação, nem murmuração. Mas fé, como Ezequias. Então, proteste sim, mas proteste para Deus. Humilhe-se em vez de ficar reclamando. Humilhe-se diante de Deus e vá para a casa de Deus. Vá até o altar. O altar, perto de você há um altar. Perto de você há uma casa do Senhor, um altar com as portas abertas, só esperando. Pense no altar como os ouvidos de Deus. O altar é como os ouvidos de Deus. Vá até o altar. Salvo se você está impedido, porque você está num hospital, você está num presídio, você não pode ir. Então, faça de onde você está o seu altar. Mas se você pode ir à casa do Senhor, como um ato de fé, de dependência, de confiança nele, então vá, expresse ali a sua fé, derrame ali a sua ansiedade diante de Deus. E eu tenho certeza que quando você se levantar dali, tendo derramado as suas ansiedades perante ele, você não será mais a mesma pessoa. E você vai ver a resposta de Deus, rápida e certeira e muito melhor do que você esperava, às suas orações. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.